Bom dia pessoal, tudo bem? Essa semana vai de 28 de setembro a 2 de outubro, então a gente vai entrar no mês de outubro agora. Os recados gerais, então vocês podem postar as atividades da semana uma única vez, em português, matemática e assim para as outras matérias. Esse arquivo que vocês estão vendo está em todas as segundas-feiras, então entra uma vez no ITL, baixa e vai fazendo devagar, tá bom? Depois só postar. A correção também já está disponível neles. E vocês têm que fazer cabeçalho diariamente, como modelo, em língua portuguesa. A primeira atividade aqui é do ler e escrever, páginas 183 a 184. Então, a gente vai falar sobre recheios de bolos, tá? Então, eu faço algumas perguntas se vocês conhecem, se já comeram, né? E qual a sua preferência. Não precisa escrever, mais uma conversa a respeito. Depois, lá no ler e escrever, vocês vão ter dois tipos de recheio. Recheio de paçoca, leiam, entenda como que é descrito para fazer um recheio, os ingredientes, o modo de preparo. E depois nós temos um recheio de docinho de leite, tá bom? Aí eu faço uma pergunta para vocês. Escreva uma lista de ingredientes do bolo de milho. Quem tem dificuldade de achar a receita, eu estou disponibilizando uma aqui, tá? Bolo de milho cremoso de liquidificador. Pode consultar aqui, tá? E depois só preencher nas linhas. Então vamos para a próxima atividade. Agora é livro didático, página 54. Na página 54 é para vocês lerem, é um texto informativo, ou seja, contém informações sobre algum assunto. No caso aqui a gente vai falar por que os crocodilos fêmeas são boas mães. Existe o texto, vocês têm que ler e depois eu faço duas perguntinhas, tá bom? O próximo, que é a página 55, é a continuação das perguntas sobre o texto que vocês já leram. Onde ficam os ovos do crocodilo? Marca um X. Ligue as fotografias dos animais ao que cada um faz. E depois tem as 5 e 6, que também são perguntas sobre o texto. Hora de organizar o que estudamos não é para fazer. E aqui a gente vai para a página agora, 56. Aqui a gente vai saber a diferença entre jacaré e crocodilo. Existe uma característica cada um, tem as imagens e eu faço uma pergunta sobre isso, tá? A número 2 não é para fazer. Então vamos lá na página, a próxima página, que aqui está descrito como página 58. Eu quero que vocês façam um cartaz no caderno mesmo, tá? E tem a imagem da zebra. Vocês podem desenhar a zebra do jeito que vocês conseguirem, tá? Não precisa ser exatamente igual. E tem que conter essas informações, esse cartaz. Vocês podem usar uma folha inteira do caderno, tá bom? Dedicar só para isso. Agora a gente entra em matemática. O EMAI, página 87. Na página 87 eu vou perguntar se vocês já brincaram de boliche, se conhece o boliche, como que se joga. Aqui eu coloco uma descrição de como o jogo funciona, tá bom? Depois tem uma situação problema, tá? Que você deve responder e vocês devem me explicar como que chegou nesse resultado aqui, ó. É basicamente explicar o que nós fizemos no número 2 e pôr aqui embaixo, tá bom? Vamos para a página 88. A gente vai ainda falando sobre o jogo de boliche, né? Nós temos uma tabela, né? Que quem jogou aqui foi a equipe do Roberto. Então eu faço perguntas sobre a equipe do Roberto. E depois eu vou perguntar sobre a equipe do William. Tem uma situação aqui que pergunta quem fez mais pontos, tá bom? A gente vai para o livro didático agora. Vai fazer explorar e descobrir. São sequência de números pares, então começa com 2, 0, 2, 4, né? 6, 8, 10. Quem está com dúvida, olha no livro, tá? Olha no campo respostas. E depois a sequência de números ímpares. Vocês já viram um pouco de números pares e ímpares, aqui tem uma continuação. Aí eu faço umas perguntas sobre as duas sequências que vocês responderam, em A e B. E, finalmente, coloque o número correspondente a cada item e escreva se ele é par ou ímpar. Aqui é o seguinte, na letra A, você vai colocar a sua idade, né, e vai dizer se é par ou ímpar. O número de dias do mês de julho,
31, vai dizer se é par ou ímpar. Número de alunos da turma, 34 atualmente, vai me dizer se é par ou ímpar. E o número de jogadores de um time de futebol, tá? No caso são 11, é par ou ímpar. Aí na próxima página, que é as 41, a gente vai falar de dúzia e meia dúzia. Basicamente é o seguinte, uma caixa de ovo como esta, completa, tem 12 unidades, ou seja, uma dúzia. Metade, como estão esses ovos marcados aqui, são 6, então é meia dúzia. Então, nesse número 1, eu vou fazer algumas perguntas sobre, né, dúzia e meia dúzia. Vai ter problemas, né, que vai remeter a ideia de dúzia e meia dúzia. Lembrando que uma dúzia tem 12 unidades e meia dúzia tem 6 unidades, tá bom? Aí vocês devem responder o 2 de A até C, tá bom? E mais atividades e problemas. Aqui é o seguinte, ó, em um jogo, a cada ponto que o jogador faz, ele recebe um palito. Então, esse pequenininho aqui é o palito. Quando ele fizer 10 pontos, ele vai trocar esses palitos de dente por um palito de sorvete. Então, um palito de sorvete representa 10 unidades e o palito de dente só um ponto só, uma unidade, tá bom? Então vai ter situações que vão cobrar isso de vocês aqui. No número 2, tá vendo essa parte aqui do meio? 43, 87, 25, bom, e até o final. O que está próximo de 43? Olha como dá o primeiro exemplo. 40 e depois 50. 87 está próximo de 80 e 90. Tá bom? Completo para os outros também. Quais são os números próximos? Que a gente chama aqui de números inteiros. E tem um desafio, tá? Que aqui é o seguinte. Estou entre 60 e 70. A soma do meu algarismo das unidades, né, que nos casos seria um número, com o meu algarismo das dezenas é 10. Então, se eu somar duas unidades, tem que dar 10. Qual número seria este? Tá? Para quem tiver dúvida, tem aqui a dica, tá bom? Em ciências, como os animais nascem e vivem. Então, aqui vocês vão ter uma noção de como alguns animais noturnos e outros diurnos, tá? Então, aqui na primeira imagem, animais diurnos e animais noturnos. Eu faço algumas perguntas sobre esses animais, tá? E em história, memórias e tradições, a gente vai falar sobre cantigas de roda e até cantigas de ninar, tá? E eu quero saber duas perguntinhas sobre essas cantigas. Aqui fala, o texto é para ser lido por vocês, tá? Para ter uma noção de como que a cantiga surgiu, né, e outros detalhes. E a número 1, escreva o nome de uma cantiga da qual você se lembra. E número 2, como você aprendeu essa cantiga? Em geografia, a gente vai falar sobre maquetes. Eu dou um exemplo de maquete, ó. Vocês não vão fazer essa maquete, não vão fazer maquete da sua casa, porque questão de material é um complicador. É para a gente começar a falar sobre maquetes, tá bom? Sabe quando vocês passam na frente de um residencial novo que está sendo lançado e tem a maquete do prédio, ou seja, o prédio que vai ser construído em miniatura? É para as pessoas terem uma noção de como o prédio vai ficar quando estiver pronto. Aqui no caso tem uma imagem de uma maquete de uma área de lazer, tá bom? Poderia ser numa praça, numa escola, tá bom? É somente ler o texto, tá? E a gente vai lá em arte. Essa semana vocês vão cantar uma música, A Galinha Magricela, tá? É da turma do Balão Mágico. Vocês talvez não conheçam, mas os seus pais com certeza. Entra nesse link aqui, tem a música Aprenda a Cantar. Eu tenho a letra aqui embaixo também disponível, mas no vídeo tem a letra para vocês cantarem. Cante e brinque. É muito divertida essa música, tá bom? É da infância do professor. Bom, eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Brinquem fazendo as lições, tá?